É isso aí, Reclamers. Começa mais um Reclame na Nova Brasil, hoje num formato diferente. Eu tô sozinho, eu tô sem a minha escudeira, a Marcela Tavares, e tô aqui no maior evento de inovação e tecnologia da América Latina, aqui no Rio de Janeiro, mas continuamos recebendo dois entrevistados fantásticos aqui para conversas complementares sobre comunicação, arte, entretenimento, e eu já vou inserir o primeiro aqui para a gente começar essa conversa, hein? Aqui na minha frente está ele que sempre esteve envolvido com arte e começou ainda muito cedo nas telinhas, fazendo o icônico personagem Tatu em Chiquititas. Após sair da novela, já começou a trilhar o seu caminho no teatro, mudou-se para São Paulo e viveu tempos áureos onde atuou, dirigiu e escreveu várias montagens de sucesso. Nesse ano de 2024, ele completou 30 anos de carreira e fez o seu debut na carreira solo como cantor. Como o primeiro single do trabalho, a composição própria escolhida foi um samba irreverente, estilizado por um rap, que é um feat com o MC Kalauê, chamado Remédio Bom, que já está em todas as plataformas de streaming aí. O single também ganhou o clipe, que foi lançado no Dia Internacional da Mulher, em homenagem à musa da canção, que é a Elza Soares. Desde então, ele já lançou mais 3 músicas e 3 clipes, todos com gêneros diversos e sempre com muito propósito nas letras, que buscam refletir um pouco sobre a complexidade da existência humana. Seja muito bem-vindo, meu parceiro, meu amigo Chá. Valeu. Legal ter você aqui, viu? Pô, eu que agradeço. Legal. Faz um tempo que a gente estava ensaiando, né? Mas aconteceu na hora que tinha que acontecer. Bom, Deixa eu trazer o nosso segundo convidado aqui para a gente começar essa história. Ele está aqui do meu lado, que ele é graduado em Relações Públicas pela Unesp, tem MBAs em Transformação Digital pela PUC, Marketing e Gestão de Negócios pela FGV e Comunicação pela SPM e Syracuse University. Ele tem um forte background em comunicação corporativa e marketing institucional, com conhecimento profundo de subsistemas estratégicos como branding, eventos, relações públicas, patrocínios, publicidade, assessoria de imprensa, planejamento, comunicação interna e responsabilidade social em empresas multinacionais e nacionais nos segmentos oil e gás, energia e transporte. Ela é especialista em mercado B2B, também tem experiência em gestão de crises institucionais e construção de relacionamento com stakeholders. Hoje ele é gerente de comunicação regional e atendimento na Petrobras. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Diego Pila. Cara, que especialização, hein? Pois é, fiquei até assustado com esse currículo aí. Eu também. Isso tudo, não. Primeiro, explica pra gente o que é isso tudo. Do que eu sei aqui, é só que você trabalha na Petrobras. Isso, né? Na verdade, assim, eu tenho 20 anos de Petrobras, Emerson, e sempre trabalhando na área de comunicação. E a Petrobras acaba que é uma empresa que investe muito na formação dos seus empregados, né? E a gente vai, ao longo da carreira, acumulando cursos, especializações, pós-graduações. De vez em quando eu até esqueço tudo que eu fiz. Mas é isso, é um prazer estar aqui com vocês para a gente poder bater esse papo. E por que comunicação e não futebol, ou cinema, ou teatro? Já que você está numa empresa que é uma das maiores comentadoras da cultura do Brasil, né? Isso. Há muito tempo, né? Sim, eu acho que a Petrobras ela tem um papel fundamental, né? A gente fala que a Petrobras, quando a Petrobras se movimenta, ela movimenta toda uma cadeia, né? Então, quando para a área da economia criativa, a gente realmente fomenta muita coisa nesse segmento. Na área de esporte, na área de responsabilidade socioambiental e na área de cultura não é diferente. A Petrobras sempre teve um papel muito relevante como fomentador da cultura nacional. Esse ano, inclusive, né, a gente estou aqui com o Chá, que é da área de cultura, deve acompanhar um pouco isso. Esse ano a gente lançou a maior seleção pública de patrocínio cultural da história da Petrobras e a maior da história do país. São 250 milhões de reais para investir em projetos de cultura espalhados pelo Brasil. Então é isso, a Petrobras tem no DNA dela realmente esse papel de impulsionador da indústria criativa como um todo e da cultura em especial. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre traçar esse paralelo entre a criatividade na área de atuação da Petrobras e a indústria criativa. Mas antes eu queria saber de você, Chá. Você Você se inseriu nas artes, você tinha quantos anos? 3 anos de idade? Como foi isso? Nada, eu tinha 9. Eu estreiei quando eu tinha 9 anos, em Belo Horizonte. 9 para 10. Um espetáculo que eu era um anão da Branca de Neve. E foi por acaso também. Eu era uma criança muito curiosa. E aí eu vi que precisavam de atores e fui. E comecei a fazer, e o diretor fez uma segunda montagem de um espetáculo que era Família Addams, me chamou também para fazer, que era com
classe artística de Belo Horizonte, assim, dos grandes atores. Então foi aonde eu mais aprendi o ofício mesmo, e principalmente no camarim, né? A minha irmã era Débora Falabella, e Era de Novaes era minha mãe, uma galera assim, muito... Que elenco legal, né? Elencaço, e adultos. E eu com 12 anos, 11. E aí uma amiga, Cristina Vilaça, falou, olha, por que você não manda material para as emissoras? E eu tinha feito um vídeo, fui mandar e estava tendo seleção para Chiquititas. E aí mandei, 2 dias depois eu estava em São Paulo e depois eu fui para Argentina e fiquei 3 anos lá. Então, as coisas foram acontecendo muito naturalmente, assim. Há pouco tempo eu entendi que eu era um especialista em cultura e infância, porque eu faço desde criança conteúdos para infância também. Mas eu não tinha isso em mente. Isso foi acontecendo. Eu fui lendo a minha vida. Mas essa participação em Chiquititas, porque é uma série que permeou aí gerações, né? Como isso abriu as portas para tudo que veio a seguir na tua carreira? Acho que a primeira porta que abriu foi a porta da possibilidade, né? Eu venho de uma família humilde de Belo Horizonte. Meu pai é professor, minha mãe é dona de casa. E de repente eu estava num país diferente, fazendo um ofício, recebendo bem por isso, e anônimo, vivendo uma vida anônima, com qualidade mais anônima. Quando a gente vinha para o Brasil, aí sim a gente era muito reconhecido. Tinha uma coisa muito um frenesi mesmo, né, do público. Então era o extremo oposto. A gente fazia blocos de foto e mandava para as pessoas. Então eram polares diferentes. E isso, eu fui conhecer outras culturas, fui conhecer hotéis, línguas, teatros. A gente se apresentou em grandes teatros e aquilo fica como registro. Então, depois você sabe o que é se posicionar para uma plateia de 5 mil pessoas, né? E só reafirmou também. Eu acho que a Chiquititas ela tinha uma coisa de muito carinho com quem assistiu. Eu acho que está num lugar muito bem quisto por quem era criança naquela geração. Por mim também, eu conheci muitos amigos que hoje seguem na carreira, enfim. Fiz uma família e guardo um lugar muito especial. E hoje, o público que me acompanha é também o público que era criança e que hoje está buscando conteúdo para ele ou para os filhos. Então, segue, né? Essa coisa que foi plantada lá está viva ainda. Bom. Ô Diego, e quais são os maiores desafios de trabalhar, por exemplo, a comunicação da Petrobras? Porque se você for pensar, grosso modo, assim, difícil de você traçar esse paralelo com entretenimento, com cultura, com esse fomento todo que vocês fazem. Como foi a construção desse caminho? Porque hoje, você pensa em Petrobras, você automaticamente se lembra do patrocínio no audiovisual, na TV, no cinema, no teatro. Mas como foi essa construção desse caminho inicial até chegar nesse ponto que a gente encontra hoje? Então, Emerson, a Petrobras, eu estava até refletindo isso um pouco hoje, um pouco mais cedo. A Petrobras é um universo, né? Eu acho assim, é um grande privilégio você fazer parte da Petrobras, porque na semana passada eu estava num evento do segmento de óleo e gás, falando sobre transição energética e a importância da imagem e da reputação para as empresas de petróleo e gás poderem exercer a sua atividade. Bem né? específico. Exato, muito específico, num mundo completamente diferente hoje do que a gente está falando aqui de entretenimento, de cultura, mas na verdade todas as coisas elas estão conectadas. Por quê? A Petrobras é uma empresa que eu digo que é fantástica, que ela parece uma grande Disneylândia corporativa. Por quê? Além de ser uma empresa que tem um papel fundamental para a sociedade, né? Assim, ela provê a segurança energética do país, né? Ela tem esse propósito. Ela está trabalhando no sentido de ser líder na transição energética, ou seja, hoje somos uma empresa de petróleo e gás, mas sabemos que precisamos fazer uma transição para energias renováveis, para energia limpa, descarbonização, que é o futuro da energia, e nós estaremos lá, né? A Petrobras não vai ser mais uma empresa de petróleo, mas vai ser uma empresa de energia e vai estar presente daqui a 30, 40, 50 anos. Pelo menos esse é o planejamento estratégico. E ao mesmo tempo em que a gente está nisso, na energia, a gente também tem a possibilidade de conversar sobre indústria criativa, cultura, investimento em cinema, cultura digital, teatro, investimento num time de atletas que vai representar muitas modalidades esportivas nos Jogos Olímpicos. A Petrobras também
Patrocina os Jogos Olímpicos agora, de Paris. Nós não patrocinamos A equipe os Jogos brasileira. Olímpicos, mas nós patrocinamos um time de atletas, 35 atletas, que grande parte deles vão estar lá representando o Brasil nas Olimpíadas. Que ótimo. Então é isso, é esporte olímpico, são projetos sociais e ambientais que estão lá mudando a vida de um monte de gente nos entornos das nossas unidades. É um investimento gigantesco em cultura, é um investimento em transição energética. E nós, da comunicação, a gente tem um baita desafio de alguma forma, costurar tudo isso para construir essa questão da imagem e da reputação da empresa. Porque é isso, é uma empresa de petróleo e gás, que a gente precisa prover a sustentabilidade energética do país, a gente precisa trabalhar para, no futuro, continuar sendo essa empresa de energia que vai continuar dando esse retorno para a sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, temos um papel fundamental na cultura, no social, no ambiental, no esportivo. Então, é um grande universo que a Petrobras, eu digo que a Petrobras é um grande universo em que a área de comunicação tem esse desafio muito grande de fazer essa costura de tudo isso e mostrar isso para a sociedade, tentar levar isso para a opinião pública, para todo mundo saber do tamanho e a importância da Petrobras e, ao mesmo tempo, dar um retorno para essa sociedade, já que nós somos uma empresa brasileira e dos brasileiros, né? Nós somos uma empresa pública que tem essa... É um patrimônio brasileiro, né? É um patrimônio brasileiro e temos consciência disso, que estamos aqui para gerar retorno, óbvio, para os nossos acionistas, para quem investe na companhia, mas principalmente para a sociedade. É uma empresa que, obviamente, deve olhar muito para a tecnologia e inovação, claro, e isso talvez seja o ponto que mais liga a Petrobras ao Rio to Sea? Sim, a gente estava discutindo um pouco isso, né? A Petrobras, ela é uma empresa em que a inovação ela também está no DNA da empresa, né? Se você não tiver uma inovação muito forte, investir em pesquisa e desenvolvimento, você não vai conseguir extrair petróleo a 300 quilômetros da costa brasileira e a 7.000 metros de profundidade. Então a gente fala muito que a Petrobras não é uma empresa de petróleo, gás e energia. A Petrobras é uma empresa de tecnologia. A Petrobras tem aqui no Rio de Janeiro o maior centro de pesquisas da América Latina. Então a quantidade de cientistas, mestres, doutores, PhDs, aquele currículo que você falou, o meu no comecinho, é pé de chinelo perto das cabeças, né, que a gente tem dos nossos cientistas trabalhando lá no CEMPES. Então, nós somos uma empresa de tecnologia. Então, a grande questão é que assim, a gente aplica muita criatividade na nossa indústria e, ao mesmo tempo, ao investir, ao ser parceiro da Rio to Sea, por exemplo, que a gente é parceiro desde a primeira edição, ao investir em cultura, ao investir na indústria criativa como um todo, a gente não só tem criatividade na nossa indústria, como a gente investe muito na indústria da criatividade, porque a gente entende que é dessa forma que a gente vai construir uma imagem bacana, é dessa forma que a gente vai contribuir com a sociedade e é dessa forma que a gente vai cada vez mais fomentar essa indústria criativa, que é fundamental, tanto para a indústria criativa em si, como para o nosso negócio. Poxa, antes da gente chegar na sua carreira solo musical, eu queria passar pelo seu mergulho na criação de conteúdo. Você criou roteiro e dirigiu séries para canais de streaming, para canais de TV. Como que é esse negócio? Como é que você chegou aí? Só para entender. Olha, a vida um pouco, eu acho que quando você fala sobre a Petrobras, eu falo, cara, na verdade, quando a gente fala de tecnologia, a gente também está falando de humano, de ser humano. Porque quem empurra essa tecnologia adiante é a curiosidade, a vontade do saber, essa coisa que a gente carrega dentro da gente de não ficar quieto dentro de si, né? De buscar esse conhecimento. E isso foi sempre uma paixão. Eu acho que quando eu saí das Chiquititas, eu fiz a Marisol também, o Balacobaco, e eu senti vontade de ter a minha própria voz. Eu queria trazer o que eu tinha a dizer para o mundo. Então eu comecei a escrever, como forma até de botar isso para fora. E foi legal o que eu escrevi, tanto para mim quanto para as pessoas que viram e falaram, cara, isso é legal. Aí a gente entrou em cartaz com um espetáculo em São Paulo, chamava o Crave a Rosa, que era um infantil, e que papou os prêmios da época, teve uma repercussão linda pra caramba, era um espetáculo muito cativante. Foi onde eu conheci minha parceira,
E a TV Cultura adaptou para a série. Então, aí correu já pra minha TV. voz já estava no audiovisual um pouquinho. E aí eu resolvi estudar isso também. Fiz alguns cursos com o Robert McKee, que é um papa dos roteiros também. o maior da história, né? Acho que essa coisa de na infância eu ter contato com essas grandes produtoras, isso me desmistificou um pouco, porque eu acho que dentro de toda grande corporação, de fato, existem seres humanos que estão ali dentro e alguns estão com ideais e com compromissos internos e a vida me encarrega sempre de me conectar a eles. Então, nisso eu comecei a escrever, produzi o teatro, tive uma boa repercussão, produzi um espetáculo solo, a hora que eu estava cansado de produzir com muita gente, falei, pelo amor de Deus, me manda um solo. E recebi o Menino Mais Rico do Mundo, um texto. Chamei uma produtora e uma diretora para produzir, depois virou livro, depois adaptamos em série. E aqui no Rio to See eu conheci a Maria Ângela, que é da Nickelodeon e da Paramount, falei para ela do projeto, foi um projeto que a gente foi contemplado no edital do Ministério da Cultura para obras seriadas para crianças, porque também é um segmento muito específico da cultura infância, né? Existe muita cultura, mas a gente também busca olhar muito para essa cultura infância, que é onde a gente está dando referências para essa criança crescer livremente e ter uma potência criativa de acordo com o que ela tem de potência de talento. Então, para nós é muito sério isso e às vezes a gente não encontra também os pares para isso. Mas enfim, a gente encontrou e foi pro ar, tá no ar na Nickelodeon, o Menino Mais Rico do Mundo. E meio que nisso, assim, nessa montagem do Crave a Rosa, eu tinha feito tudo, metendo as caras mesmo, né? E aí eu comprei tudo para maquiar, para fazer as coisas. E quem que vai maquiar? Eu falei, sou eu que vou maquiar. E fui maquiar e fui indicado a um prêmio de melhor maquiador, que eu não sou maquiador de jeito nenhum. Mas eu acho que tem essa entrega e essa inteireza e esse compromisso de passar o melhor que eu posso passar. Eu acho que é isso, sabe? Então, assim, eu sou um autor, sei lá, eu escrevo, né? Eu escrevo com toda a minha inteireza. Eu canto com a minha inteireza, eu componho com a minha inteireza. Sem dúvida eu sou artista. E busco cumprir a minha vida dentro de um propósito onde eu possa tocar o outro na potência que o outro já carrega em si. Eu acho que essa é a minha função enquanto ser humano. Né? E aí vim para o Rio de Janeiro e aqui no Rio de Janeiro fui morar numa casa imensa que tinha muita coisa de cultura, porque ela tinha sido uma casa do Erson Capri e da Malu Rocha, que eram dois grandes artistas também. Eu falei, cara, essa casa podia ter um movimento cultural, alguma coisa e tal. Aí fizemos um cinema no lençol e chegaram 50 crianças para assistir esse cinema no lençol em casa. E ali naquela casa, nesse dia a dia com essas crianças da comunidade, do entorno, uma liberdade para brincar e usar a casa como quisesse, no sentido, se eu quero plantar, eu planto. Tinha uma programação, mas tinha muita liberdade. Foi me vindo esses conceitos atuais do livre brincar, da infância plena, né, do desenvolvimento mesmo, do que é cultura infância, e de como que a gente que é pai, por exemplo, a gente está imerso nessa cultura infância, a gente que é comunicador, a gente está imerso nessa cultura infância, e de como que ela também toca e reverbera no adulto. Então, a gente fez o Manacá, que é um trabalho de música para criança. Essa casa foi reconhecida pelo governo do estado, foi nomeada para um fórum internacional nos Estados Unidos também. E quando a gente teve que devolver a casa, a gente falou, cara, a gente tem que dar um jeito de abraçar essas crianças e não correr esse risco de ter que separar. Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer música. E aí a gente fez o Manacá, que é uma dupla, que foi reconhecida também pelo jornal o Globo, a gente foi lançado pela TV Cultura também. E agora a gente está fazendo um circuito pelo estado do Rio e pelo estado do Sul, através do Sescs. E estamos produzindo o próximo disco, série também, enfim. Sempre na lida, às vezes com boas oportunidades, mas com esse espírito de empreendedorismo que o artista brasileiro também tem, né? Olha só, Diego, e a gente está vendo ele contar a história, é um artista, é um criativo e é um realizador. Eu acho que seria tipo a cara da indústria criativa. Esse ano, você estava contando pra gente que tem 250 milhões para investir em cultura.
como é que vai funcionar, como é que tem funcionado esses editais, até para que as pessoas que estão ouvindo a gente, que sejam criativas e que tenham várias ideias e projetos para poder representar a sua cultura e tocar os outros também, possam saber como pode ser contemplado. A Petrobras tem um histórico bastante longo, né, de investimento em cultura. Óbvio que ao longo do tempo a gente tem algumas transformações, de vez em quando o foco é mais em algum segmento artístico, de vez em quando é um pouco mais em outro. Hoje a gente o nosso edital público está focado bastante em patrimônio material, festivais, grupos. Aí a melhor solução é digitar Programa Petrobras Cultural no Google, você vai direto na nossa página. Lá a gente tem todas as linhas de atuação, tudo que a gente está abarcado no nosso programa. Hoje a grande maioria dos nossos investimentos em cultura é via seleção pública, porque a gente entende que é a forma mais democrática, mais ampla da gente atingir o país todo, atingir realmente quem precisa desenvolver cultura no país, né, de uma forma bem democrática, bem transparente. E o bacana disso, assim, realmente é a gente conseguir democratizar esse recurso, desde o pequeno produtor cultural que está lá fora do eixo Rio-São Paulo, fora dos grandes centros, e possa ser contemplado. A gente tem, inclusive, mecanismos de nivelamento desse investimento pelo Brasil, para que isso seja o mais democrático possível. E nesse último edital, inclusive, a gente teve uma preocupação bem grande em privilegiar também a diversidade de uma forma mais ampla. Então, 25% dos recursos desse último edital está destinado a contemplar projetos com foco mais em mulheres, em negros, indígenas, LGBTQ+, eu me perco um pouco na sigla, mas assim, tem essa preocupação grande também em promover a diversidade, né? Inclusive, eu diria que diversidade hoje é um dos valores muito caros à Petrobras, sabe? Aí saindo um pouco da área de comunicação e você for um pouco para a área de recursos humanos da empresa, a diversidade está muito presente na companhia, então tem uma preocupação e não é só um discurso, né? Tá lá nas nossas práticas de gestão, ter um número maior de negros nas lideranças da companhia, tem um número maior de mulheres na liderança das companhias, tem uma mentoria feminina para você criar lideranças femininas dentro da empresa. A nossa presidente atual é uma mulher, já tivemos algumas. Então, a diversidade é realmente um valor da companhia que está lá dentro do dia a dia dos gestores da companhia e está, claro, obviamente, também na nossa política de investimento na cultura nacional. Incrível demais. Legal. Eu fico pensando, tira isso, quem é que sobra? Porque o que nos iguala é que somos todos diversos, né? Então, um é preto, outro é branco, outro é gordo, outro é gay, outro é... Mas é todo mundo nessa diferença, né? A gente no Manacá, só complementando, a gente tem um músico que é o Vandinho, que é o nosso guia. E ele é cego, perdeu a visão quando era bebê. Então nem registro de cor tem. É a pessoa que mais me ensina a enxergar. Porque eu vejo, mas ele me ensina a enxergar mesmo o que está por trás das coisas. É impressionante. Então, quando a gente agrega o diverso, né, do qual eu também faço parte, né, a gente só cresce, se expande e enriquece. Não tem jeito. É a melhor coisa. Bom, gente, a gente vai para o intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta e conversa muito mais. Para você que está com a gente aqui na Nova Brasil, você vai ficar com a música Remédio Bom, do Chá. E daqui a pouquinho a gente volta e vai conversar mais sobre carreira aqui, tá bom? E para você que está com a gente aqui no Instagram e no YouTube, você vai ficar com o videoclipe da música Remédio Bom. Daqui a pouco a gente volta e conversa mais. Pois, fresquinho! É um cartelão com 30 ovos! Já é a segunda vez que ele chama a polícia para a gente. Através desta palavra, desta tarde, pedimos ao Deus Ninguém tá falando nada com ele. A mulher dele, ninguém fala pra ele. Baixou o preço! Foi, graúdo!
Bom, Reclamers, estamos de volta aqui com o Reclame na Nova Brasil. Hoje, recebendo o cantor e compositor multiartista Chá e o Diego Pila, que é gerente executivo de comunicação na Petrobras. Ô Diego, você falou no início de diversidade de matriz energética. Efetivamente, quais são essas opções? Porque a gente não fala de petróleo, ou óleo, a gente pensa em a energia elétrica que a gente está vendo nos carros aí, sejam eles elétricos ou híbridos. Vai além disso? Como é que é? E quanto tempo que falta para isso virar uma realidade mesmo, para ser popular e estar na rua, assim, na tua opinião? Olha, eu acho que assim, na verdade, Emerson, a transição energética ela já é uma realidade, né? A gente vê a quantidade de carros elétricos na rua, ganhando espaço. A matriz energética brasileira ela é muito diversa, né? Para a Petrobras, que é uma empresa de petróleo e gás, hoje, né, é uma empresa de energia, mas com foco grande em petróleo e gás ainda. É o grosso da nossa operação, é o nosso core business. Então a gente entende, hoje nós temos um posicionamento, inclusive. Existe um mantra dentro da Petrobras que passa desde do presidente da companhia até o nosso estagiário, que é: nós queremos liderar a transição energética justa. Esse é o nosso posicionamento. E o que é liderar essa transição energética justa? É a gente investir no hoje para garantir o amanhã no ponto de vista de sustentabilidade energética do país. Como que a gente consegue isso? É deixando de investir em petróleo hoje? Não é. A sociedade como um todo vai precisar do petróleo ainda por décadas, né? E não adianta, então a gente está muito preocupado com a questão do combustível fóssil, é melhor a Petrobras deixar de investir na extração de petróleo hoje, porque isso é melhor para o meio ambiente. Não é uma verdade. Por quê? O petróleo ele ainda é necessário por algumas décadas. Se a Petrobras deixar de prover esse petróleo para a sociedade brasileira, ele vai ter que vir de algum outro lugar. Para você ter uma ideia, Emerson e Chá, que é uma informação muito importante que eu tive contato recentemente, o barril de petróleo produzido hoje no pré-sal brasileiro, ele produz metade da emissão de gás carbônico do que a média mundial. Por quê? Porque a gente tem uma tecnologia de extração muito mais limpa, a gente tem uma tecnologia, que eu te falei, a Petrobras não é uma empresa de petróleo e gás, é de tecnologia. A gente tem tecnologias que reinjetam o gás carbônico para otimizar a nossa produção de petróleo, e a gente tem toda uma questão, tecnologias de descarbonização que fazem com que o nosso petróleo produzido no pré-sal seja metade da média mundial em termos de emissão. Então, se a Petrobras deixar de fabricar o petróleo que a sociedade brasileira precisa para suprir a necessidade energética dela, esse petróleo vai ser importado de outro lugar e vai poluir o dobro do que se polui o meio ambiente. Então, isso é uma questão que tem que ser muito bem colocada para a sociedade. É um ponto importante, né? E a gente entende que o caminho é um caminho longo a ser percorrido, não é um caminho que se resolve de forma rápida. Por isso que a gente chama de transição energética e não de ruptura energética. A gente precisa hoje continuar investindo no petróleo para prover o que a sociedade brasileira precisa, mas a gente tem que ter a visão do futuro. Então a gente tem que investir em energia renovável, em biocombustíveis, em combustíveis mistos que impactem menos o meio ambiente. As nossas operações elas têm que ser cada vez mais descarbonizadas, nós temos que ter medidas de mitigação disso. Nós temos que investir em energia, por exemplo, temos projetos de energia eólica, parque de energia solar, energia eólica inclusive offshore, ou seja, no mar. Tem muito projeto sendo desenvolvido, muita coisa sendo pensada para que ao longo dos anos nós consigamos fazer essa transição energética e continuar tendo a sustentabilidade energética que o país precisa, mas de uma forma cada vez menos impactante para o meio ambiente, que é o que a gente acredita. É complexo, né? É bastante complexo, é um desafio muito grande. E hoje o slogan da Petrobras é: o Brasil é a nossa energia, né? Tudo que a gente precisa está aqui no Brasil. Mas o nosso slogan já foi: o desafio é a nossa energia também. Então é um desafio muito grande. Só mudou o slogan, mas o desafio continua gigante, mas a gente tem muita gente boa lá para correr atrás disso. Que ótimo. Ô Chá, e em que momento você pensou assim: não estou fazendo quase nada, estou com tempo,
vou trabalhar minha carreira solo? Como foi isso, a carreira solo de músico? Cara, sempre pensei, essa coisa do encontro da própria voz, né? É uma coisa muito interessante, assim. Eu não me considerava um cantor, jamais falaria, eu sou um cantor. Mas eu sou muito fã da Maria Bethânia, ela também não é, então tá ótimo, né? Minha referência tá muito boa. Só que eu fui fazer realmente, assim, 40 anos eu faço esse ano e 30 anos de carreira. Eu falei, cara, é um presente que eu vou me dar, né? Eu fiz a Chiquititas teve um documentário que foi feito recentemente, que também vai estrear no streaming, acho que esse ano. E o pessoal que fez as entrevistas da Between Filmes são meus amigos desde a novela. E eles falaram, cara, por que você não colocou essas músicas ainda? Eu falei, eu coloco, mas eu coloco numa trilha. Você já tinha mostrado suas composições pra eles? Algumas. Cantei até, no documentário tem eu cantando uma música sobre o amor ao palco mesmo, né? Aí eu falei, a hora que ele insistiu de novo, eu falei, você faz os clipes? Porque tudo é muito investimento. E às vezes é mais fácil, pra mim, era mais fácil investir num espetáculo do que em mim, né? Até eu entender que o chá também é esse produto, né? É esse produto mesmo. Então foi todo um tempo de maturação, assim, de uma construção ou desconstrução de um tempo. Aí eles toparam, a Fernandinha Souza também, eu encontrei com ela me deu uma estimulada brava e efetiva, assim. E eles vieram pra cá, de Florianópolis, para me filmar, para fazer 4 clipes de 4 músicas que eu tinha produzido, que são diferentes, mas que também trazem esse lugar do ator, do comunicador, e que também, enquanto você peneira, fica o mesmo petróleo. E aí chegou esse momento de experimentar a cena sozinho. Eu ainda não fui pro palco cantar sozinho, vou. Mas o clipe eu amei fazer. Amei dançar e cantar. E fala um pouco desse show, por exemplo, que você está programando para agosto, né? Esse show se chama Ouro e Prata. O que eu entendi nesse meu processo todo foi um pouco da integração do masculino e do feminino, dessa polaridade do dia e da noite, do rural e do metropolitano, dessa dualidade que compõe o conhecimento que a gente tem das coisas, né? E da mesma forma como a gente, para nascer, precisa juntar essas meias células masculina e feminina, e quando elas se juntam, você adentra esse planeta, eu acho também que a gente, depois adulto, a gente também precisa reunir o que a gente polarizou para encontrar essa unidade e avançar, né? E essa unidade se chama, em mim, chá. Esse é o chá, pá! Que fala muito diretamente sobre esse estado de divindade que a gente carrega na gente também. E às vezes a gente vê em momentos singelos e preciosos, que uma criança pode trazer pra gente, que a gente expande, né? Suspende. E a minha cena é trazer isso pro palco. O Ouro e Prata tem 2 movimentos de cena, ele tem essa coisa do dia, do masculino, do botar a mão na terra, do artesanato, né, da humanidade, da espiritualidade religiosa também, da luz solar, do ouro, e também vai depois pro feminino, pra noite, pra luz artificial, pro urbano, pro prata, pra sexualidade e pra humanidade que está no dia a dia da metrópole. Mas também para trazer assim mesmo, de novo, assim, existe um fio que costura isso tudo, que é o fio da canção, que é o fio da poesia que está por trás de tudo isso, que é você, em qualquer que seja a situação, você tem como olhar e encontrar beleza e coisas que te deem sentido e significado para viver aquela experiência. Então é uma coisa trabalhada com muito respeito, muito zelo, muito amor, e eu tenho certeza que as pessoas vão conseguir sentir isso também. Aí a gente já está formando essa banda. Deixei a pré-data como 25 de agosto, porque é o meu aniversário. E também é aniversário do Vandinho, que toca comigo. E é isso. Vocês estão convidadíssimos, vocês também estão convidados. A gente pretende fazer aqui no Teatro Rival em agosto, depois São Paulo e depois... Que é um teatro que tem o patrocínio da Petrobras. Não por acaso, né? Não por acaso. E foi esse ano, acho que vocês entraram, né? Na verdade, eu até preciso sempre lembrar de dar um naming, né? Teatro Rival Petrobras. A gente tem uma história de décadas de parceria com o Rival.
mas a gente teve uma descontinuidade, né? A gente patrocinou durante muitos anos e teve uma descontinuidade alguns anos atrás, e agora a gente está nessa retomada da presença da Petrobras na cultura brasileira de uma forma significativa, como ela sempre foi. Andou passando por uns percalços recentemente, mas agora a gente está realmente num momento de retomada, e retomar o patrocínio ao Teatro Rival Petrobras é algo muito significativo e marcante para a gente. Que bacana, Chá. É impressionante como é que uma marca, isso é efetivo, né? Eu lembro, assim, o primeiro espetáculo que eu assisti da Petrobras, olha que louco, mas com o aval da Petrobras, foi o Grupo Corpo, né? Aliás, mentira, o Grupo Galpão. Galpão mineiro, né? Que era na rua, era pro povo, depois entrava pro teatro. E aquilo me formou, né? Então, realmente é muito importante esse estímulo, e é muito importante essa relação, porque também é uma relação humana que se retroalimenta, né? A empresa é feita de pessoas. E é muito bacana isso, Emerson, essa declaração do Chá é algo muito forte para a gente, e que a gente vê com frequência, que assim, a Petrobras é uma empresa de energia com uma presença muito forte ainda em petróleo e gás, mas é uma marca que é muito associada, por exemplo, à cultura nacional. Se você pensa em cinema, você pensa na Petrobras. Se você pensa em teatro, você lembra um pouco da Petrobras. Você pensa no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é um ícone da cultura nacional do Rio de Janeiro, tem o DNA da Petrobras ali. E é muito interessante a gente ter uma empresa de energia, de petróleo, desse jeito, né? Humanizada, e com essas características e com essa correlação, com essa conexão com coisas que são caras ao nosso cotidiano, né? Porque, bem ou mal, abastecer o carro com gasolina não é algo que traz grande prazer para ninguém. Mas ir ao teatro, ver o Grupo Galpão, uma peça do Grupo Corpo, Débora Coker e tantos... A gente tem uma orquestra, né? A Orquestra Petrobras Sinfônica, ela tem mais de 30 anos, carregando a nossa marca. Então, é muito legal você estar também com essa conexão, com essa presença da nossa marca em coisas que são caras ao ser humano, né? Isso é muito bacana. E essa potência nacional também é cultural, né? Por um outro lado, a cultura também é uma potência mundial. Então, quando você leva um Grupo Corpo, um Galpão para fora, são aclamados no mundo inteiro. E essa energia do Brasil que a gente conhece, que a gente sabe que é esse lugar tropical, diverso pra caramba, que é rural pra caramba também, que tem várias diversidade mesmo, né? Quando isso vai pra arte, isso vira uma coisa que traduz o país que a gente vive. A nossa identidade. Sim, e é reconhecida, né, como potência mesmo. Gente, a gente está chegando no final do nosso bate-papo aqui, mas a gente tem um momento de autoconhecimento, e aí eu quero fazer uma pergunta, começar contigo, Diego. Quem é você depois dessa trajetória aí, toda profissional e pessoal, depois da paternidade, depois de mergulhar tanto num mercado tão técnico e tão específico, mas sem perder a humanidade e conseguir fazer isso através, por exemplo, desse Fomento à Cultura? Quem é você depois dessa história toda? É bacana, né? Tem toda essa casca de executivo de comunicação da empresa de energia, né? Mas eu estava falando com o Shaq um pouco antes, né? Da questão da paternidade, né? De filhos. Então, eu tenho 45 anos, sou pai da Maria Tereza de Santiago, assim, 9, 7 anos, os amores da minha vida. A paternidade é super... Você falando todo esse seu trabalho com o público infantil, né, e quanto que é bacana essa questão da paternidade exercida com plenitude, de você fazer parte, de você entender o quanto a cultura é importante para os seus filhos também. Então, assim, me realizo muito nesse papel de pai, adoro o esporte, adoro o futebol, gosto de jogar, gosto de assistir. Sou um corintiano fanático. Passando por um momento difícil, né? Um momento difícil. Eu não São Paulino hoje. Eu ri, mas foi com simpatia. Com tranquilidade. Mas é isso. No final das contas, o trabalho tem um peso super importante na nossa vida, mas esse equilíbrio com família, com saúde, com amigos, para mim é fundamental. E é isso. Esse é um pouco o Diego Pila, que é da Petrobras, mas também é do resto do mundo. Legal. Poxa,
Quem é você que talvez as pessoas ainda não tenham conhecido, mesmo com você se manifestando de maneiras artisticamente falando tão amplas? Essa é uma excelente pergunta. Eu não consegui chegar numa definição, né? Mas esse lugar de não saber e de ir caminhando também me permite experimentar. E eu acho que eu tenho uma coisa de ser fascinado pela existência, pela vida e pelas emoções, mesmo quando elas são tristes, né? Me sinto muito artista. Eu poderia responder também: eu sou filho do rei, sou herdeiro da floresta. Quem sou eu que sei, nativo Caiapó. Mas eu acho que eu sou aprendiz, né? E dual, grande, pequeno, aprendiz e mestre em algumas coisas também. Tudo. Acho que eu sou um universo. Esses dias eu ouvi essa palavra, universo. É a unidade entre o diverso. Olha que legal. É bonito isso. É bonito isso. Gente, para fechar, Diego, quem quiser obter mais informações dos editais ou das matrizes energéticas, do caminho de investimento em energias renováveis da Petrobras, como é que encontra a Petrobras e como é que encontra você, por exemplo, se quiser te convidar para dar uma palestra, por exemplo? Então, é muito bacana essa fala do universo do chá, porque é um pouco que eu falei um pouco antes, né? Realmente cada pessoa é um universo e eu trabalho numa empresa que também é um universo, né? Então, a gente tem, na Petrobras, você vai encontrar conteúdo sobre tudo, em transição energética, petróleo e gás, cultura, projetos socioambientais. A gente nem entrou aqui na questão do universo que é o investimento ambiental da Petrobras, né? A gente tem uma questão que o nosso pessoal lá da área de meio ambiente, ele fala: a Petrobras, quando explora petróleo em algum lugar, ou qualquer atividade econômica que a Petrobras desenvolva, a gente entrega um meio ambiente melhor do que a gente pegou, né? Eu acho isso super forte. Mas, enfim, nós temos as nossas redes sociais, estão presentes em todos os canais, todas as redes. O melhor caminho é procurar o nosso site, lá você consegue diversificar para tudo, né? O petrobras.com.br, de lá você consegue acessar nossas redes sociais, consegue ir para o nosso investimento em cultura, social, ambiental, tudo que a gente faz em termos de tecnologia, está tudo ali. Entra por ali, inclusive por ali você vai conseguir também, entrando na área de comunicação, o meu contato, e eu fico super à disposição aí para continuar esse diálogo com vocês e com quem quer que seja, com a sociedade como um todo. Ótimo. E você, Chá, se alguém quiser te entregar um texto para você dirigir o espetáculo, produzir e dirigir um espetáculo, ou um texto para você produzir uma série para televisão, ou contratar seu show, como é que faz? Bom, eu acho que a melhor forma de entrar em contato comigo é através do Instagram, @chá.real, simples, xa.real. E o Manacá.oficial, Manacá com K. Acho que por lá a gente acessa tudo, né? Porque tô ali. Agora, não produzo coisas que não... de terceiros, assim. Geralmente não produzo. Meu forte não é produzir, é criar, né? Trabalho com produtores, tenho minha produtora e trabalho com uma equipe. Mas meu forte é criar mesmo. Eu sou uma pessoa que nem dormindo eu descanso. Estou dormindo e estou sonhando lá com já um outro projeto. E valido, acordo e põe no papel. Então, tem pano para manga. Parceria sempre bem-vinda, gosto muito, trabalho com muita gente diferente, acho ótimo. E a princípio, dia 26 de agosto... 25 de agosto, em princípio, a gente vai fazer o Rival. Depois, quer dizer, Rival né? Petrobras. Vamos conversar, a gente vai fazer o Rival. Eu nem falei nada ainda, tô soltando aqui. Mas é o que tem no nosso cronograma. E achei incrível a gente estar... essa sinergia. Né? Mês depois de São Paulo, a gente vai gravar, a ideia é que a gente gravar esse show também e depois circular, porque vai ser um show belo, vai ser um show bom de assistir, de refletir, de sentir e de contemplar, de participar também. Eu não queria deixar de fazer um registro aqui, que é muito maneiro estar com o Chá, né? Porque
e a questão das gerações, né? E como a cultura, ela realmente, ela perpassa gerações. Eu me rememorei assistindo Chiquititas, né? quando era criança, e hoje meus filhos assistem, né? É uma coisa que passou por gerações e essa memória afetiva, né? Essas são coisas que realmente só a cultura traz pra gente. É muito maneiro, muito legal. Então uma coisa do conteúdo para criança é que a gente poder assistir junto. Eu acho que minha sina é essa. Por causa da divisão das telas, que aí cada um ficou segmentado, eu quero de novo juntar essa família em frente de conteúdos e falar, eu adorei, eu também. Sabe? Que é bom para o adulto, bom para a criança. Essa é a minha parada. Coisa linda. Quero agradecer demais a presença de vocês, dizer que o papo é uma delícia e que eu acho que tem muita sinergia e eu espero que vocês trabalhem juntos. Também, quem sabe. E eu quero agradecer também, quero agradecer por eu estar aqui, por você, pela tua presença também, porque foi muito interessante esse movimento nesse momento. Muito obrigado. Fico muito feliz. E lembro que você que está assistindo a gente, que o Reclame na Nova Brasil passa toda terça-feira, do meio-dia a 1h, no YouTube e no Instagram, e das 10 às 11 da noite, nas ondas da Nova Brasil FM em rede nacional. Então um beijo e até a semana que vem.